Conseguem desmutar a câmera e o áudio? Eu preciso que vocês liguem a câmera, tá, galera? Tem que ligar a câmera, professor. Nossa, tá mal Tem zoado. que ligar a câmera. Eu vou precisar que vocês liguem a câmera pra eu ver vocês rapidinho. E aí vocês já podem desligar já. Tava jogando GTA aqui, mó nada de boa. Aí, Isabelle, tô te vendo. Beleza, tudo bem? calma aí, professor. Só você viu, né? Não, todo mundo. Caralho, Gustavo, quem que seria o Vite? Ah, a Laia. calma aí. Luísa, beleza. Liga. Bom dia, Luísa. Bom dia, prof. Tudo bem? Uhum. Ótimo. Angel, Gustavo. Gustavo. Oi. Tá escuro, né? Os dois Gustavos, na verdade, né? Pode ligar agora? Eu não tô te vendo não, Gustavo. Calma aí, professor. E agora? Não, não. Não? Salve. Vendo? Gustavo, e aí, beleza? Gustavo tá aí. Beleza, professor? Tranquilo? Pode ligar? Pode. Vale, eu vou desligar o áudio aqui pra não atrapalhar. Beleza. Bom, enquanto eu vou falando, pessoal, peço que vocês fiquem mutados com as câmeras desligadas, porque este aplicativo, se tivermos muitas pessoas com a câmera ligada e o áudio, ele começa a dar interferência, tá bom? Então eu vou precisar que vocês desliguem aí câmera e áudio enquanto eu estiver falando. Sintam-se à vontade para se manifestarem aqui pelo chat por enquanto, tá? Já já eu abro aí perguntas a todos. Ah, e aí você pode mandar a pergunta ou pelo chat ou com o microfone ligado. Eu prefiro que seja com o microfone ligado, tá? Eu acho que fica mais fácil, melhor pra gente poder interagir. Tá legal? Então vamos lá. Essa aula é uma aula pré-prova, né? Então eu preciso que vocês se manifestem, preciso que vocês tragam suas dúvidas, né? Lembrando que os temas da prova são deformações elásticas, leis de Newton e vetores, tá? Então, desses três temas, nós temos aí três atividades. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu preciso que vocês me digam se vocês estão vendo a minha tela, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui? Professor. Estão vendo a tela, pessoal? Bom, nós temos aqui, ó, as três listas, né? Essa aqui é a lista de deformações elásticas de vocês. Vejam que eu tenho ela aqui, tá? Temos aí a lista de leis de Newton, que tá aqui, tá legal? E temos aí a lista de vetores, que também está aqui. Eu preciso saber de vocês, galera, dentro dessas questões ou outras que vocês tenham pesquisado na internet, quais são as dificuldades de vocês dentro desses três temas. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, eu posso abrir e fazer a leitura com vocês e a gente discute o exercício, tá? Então, peço que nesse momento vocês se manifestem para que eu saiba as dúvidas de vocês. Como eu disse, pessoal, como é uma aula pré-prova, né? Se a dúvida também de vocês não forem em exercício, eu posso tirar as dúvidas conceituais. Mas eu preciso que vocês me digam aí quais são as dificuldades, tá?
Só lembrando que a reunião, nossa aula online aqui, ela será gravada sempre, tá, galera? Então, se vocês verem aí, eu já estou gravando a aula. Eu vou disponibilizar para vocês essa gravação depois lá na plataforma, tá? Pessoal, vocês não têm nenhuma dúvida? Nenhuma. Essa aula é para ajudar vocês aí para a prova. Preciso que vocês falem comigo, galera. Se vocês não falarem comigo, vai ficar meio complicado, tá? Então, digam aí as dúvidas de vocês. Todo mundo tá ok com as listas? Viu minhas resoluções? Como que tá aí? Hum, Ô, professor, pode tirar uma dúvida contigo? Pode sim, Gustavo, vamos lá. É, tá ligado no aquele roteiro que passou da força elástica? Elástica? Aham. Sei. Tipo, fiquei com dúvida. Questão 6, professor. Gustavo, seu áudio tá bem baixo, cara. Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Fala de novo, por favor. É, naquele roteiro de força elástica, eu fiquei com dúvida na questão 6. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Questão 6. Sim, Beleza. eu só Então, tinha conseguido calcular a força elástica só. Mas eu acho que precisava de outra coisa, professor. Eu monguei na hora. tá bom. Pessoal, abram aí então no que mágico de vocês a tarefa de deformações elásticas. A questão é a questão número 6. Então, eu vou trabalhar essa questão com vocês, que o Gustavo perguntou. Se vocês tiverem mais dúvidas, manifestem-se ao longo dessa questão ou assim que eu terminá-la, tá legal? Então vamos lá? Vou esperar o pessoal abrir a questão. Assim que todo mundo chegar aí na questão, eu começo a leitura.
Tudo bem, Gustavo? Manda suas dúvidas pelo chat, tá bom? Aqui, que aí eu leio e eu vou te ajudando. Caso você queira tirar dúvida de alguma questão ou alguma coisa, tá bom? Quando vocês derem o ok aí, eu começo a leitura. Beleza, a Luísa tá na questão. Bom dia, Daniel. Bom dia, Anaela. Tudo bem? Oba! Beleza. Duas pessoas se manifestaram, mas eu vou começar a leitura, Daniel e Naila, para vocês chegarem agora. Eu vou tirar a dúvida da questão número 6 do roteiro aí da tarefa sobre deformações elásticas, tá bom? Então, eu vou passar aqui para a questão, vou fazer a leitura com vocês, acompanhem a leitura aí, tá? A mola da figura tem constante elástica 20 newtons por metro e encontra-se alongada de 20 centímetros sob a ação do corpo A, cujo peso é 50 newtons. Galera, então antes de você iniciar qualquer coisa, anota sempre os dados, tá? Então eu vou colocar aqui que o K é 20 newtons por metro, que é a constante elástica da mola. Ele falou que tem aí que a mola ela já está alongada, encontra-se alongada de 20 centímetros, portanto, a deformação dessa mola é 20 centímetros, o X, então vou colocar aqui 20 centímetros, e que o peso do corpo A vale 50 newtons. Ok? A pergunta é a seguinte: na situação de equilíbrio, determinar a indicação da balança graduada em newtons. Veja, imagina que temos essa situação aqui, né? Ó, exatamente essa situação aqui. O corpo A ele está apoiado aqui na balança, certo? E está preso numa mola. Nesse formato, a balança é essa coisinha que está aqui, ó, o apoio do corpo A. Então, esse apoio do corpo A vai marcar uma determinada indicação, né, do valor, do suposto valor do peso do corpo A. Pessoal, peço que vocês mutem o fone rapidinho aí para a gente poder tirar dúvida dessa questão e aí vocês podem se manifestar pelo chat, tá? Então vamos lá. Dessa forma, veja, se eu tenho um corpo, vamos supor que isso aqui seja o corpo e ele está apoiado aqui, ó, numa superfície, a balança ela vai marcar exatamente esse contato do corpo A com ela. O contato do corpo A com a balança a gente chama de força de contato, ou seja, a força normal. Então, o primeiro passo nessa questão é você destacar o corpo A da figura, né, do desenho, e desenhar todas as forças que estão nele. Então, quando você destaca o corpo A, destacar do corpo A é tirar do desenho, tá, galera? Aqui, ó. Tá aqui. Então, ele tá nesse cantinho aqui, né? Aqui, ó. Esse cantinho aqui é onde você vai desenhar todas as suas forças, tá? Todas as suas forças. Vou colocar aqui as forças que a gente conhece, que a gente vem estudando, né? Se o corpo tem uma massa e está sobre um campo gravitacional, existe uma força atuando nele, vertical para baixo, que é a força peso. Então você pode vir aqui e marcar o peso do corpo A, vertical para baixo. A partir do momento que você marca o peso do corpo A, você tem que pensar na mola. O corpo A, o que ele faz com a mola, né? Ele estica a mola. Então, como a mola sempre quer voltar para o comprimento natural dela, a força elástica é para cima, puxando o corpo para cima. Então, desenhamos aqui a força elástica. E a normal, que é a força de contato, né? Perpendicular ao contato e oposta a ele. Então veja, ao marcarmos todas as forças, nós temos uma situação desta aqui, ó. Todo mundo consegue ver? Até aqui tudo bem para todo mundo? Peso para baixo, força elástica normal para cima? Tudo bem para todo mundo, galera? Beleza. Então, a partir do momento que você tem essa marcação de forças, você tem que identificar, pô,
Qual delas é a marcação da balança? De novo, se o corpo está apoiado na balança, a balança vai marcar o apoio, ou seja, ela marca a normal. E ele disse que o sistema está em equilíbrio. Então, todas as forças que puxam o corpo para baixo devem ser iguais a que puxa o corpo para cima, porque senão o corpo estaria indo ou para baixo ou para cima. Então eu vou escrever isso matematicamente. Normal e força elástica que estão para cima somadas devem ser igual a força-peso. Então eu vou colocar aqui normal mais força elástica deve ser igual a força-peso. Olha só. Normal mais força elástica igual a peso. E aí agora eu vou isolar a pergunta que é a normal, que é a marcação da balança. Isolando a normal, a gente fica aqui normal igual a peso menos força elástica. Abrindo as equações, né, peso é calculado como m vezes g e força elástica é calculado como k vezes x. Vai ficar assim, né? Normal igual a mg menos kx. Peso menos força elástica. Tudo bem, gente? Então agora eu vou substituir os valores. E só tem que tomar cuidado com esse x aqui, ó. Por quê? Os valores que temos aqui, ó, de constante, 20 newtons por metro. E o x, 20 centímetros. Veja, metro e centímetro não bate, né? Então eu preciso converter esse 20 centímetros para metros. Lembrando que se 1 metro são 100 centímetros, para eu passar centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Se eu dividir por 100, o meu x é 0,2, certo? Aqui, ó. 0,2. 20 centímetros são 0,2 metros. Portanto, a gente pode agora substituir os dados de acordo com as unidades correspondentes. Então, normal, igual. Peso, que é mg é 50, ele já deu o peso direto, menos k, que é 20, e a sua constante 20 e o seu x 0,2. Ó. Certo? Então agora você pode calcular a marcação da balança. Peso é 5, né, galera? Não 50. Então isso aqui vai ficar normal igual a 5, porque o peso é 5, menos 2 vezes 2, 4. O normal vai dar 1 newton. Ó. Tinha colocado o peso 50, mas o peso é 5, né, galera? Aqui, substituindo os dados. E o resultado, aqui, ó. 1 newton. Então a balança marca 1 newton de força. Tudo bem, pessoal? Essa é a questão número 6, dúvida tirada. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse exercício? Podem desmutar o fone aí se vocês quiserem. E perguntar aí. Se eu deu 4, Gustavo, você entendeu por que que vale 1? Você... Posso? Peraí. Entendi, professor. É porque eu não contei com a força-peso dele e eu desenhei as forças. Sempre tem que contar com a força-peso, tá? Eu esqueço, mano. Mas entendi. Entendi. Essa é a resolução. Beleza? Bom, então questão número 6, ok. Questão de deformações elásticas. Mais algum exercício? Gente, vamos lá. Professor, você pode fazer a 1? O Ama tá perguntando a 1. Deixa eu só ver uma coisa. Alguém tinha mandado uma outra mensagem aqui. Acho que tinha sido a Luísa. Ah.
Ah, tinha falado, eu consegui só calcular a força elástica. Eu fiz 20 vezes L2, legal. Ah não, o Gustavo tinha falado. Tá, beleza. Agora foi, né? Professor, você pode fazer a um? Tá. Vamos dar uma olhadinha na questão número um da mesma lista, creio eu. Oma, é da mesma lista, é a lista de deformações elásticas? Essa que você pediu? Tá bom, beleza. Vamos lá. Peço que vocês vão agora para a questão de número um aí dessa lista de vocês. Vamos dar uma olhadinha aí. Essa é uma questão bem interessante. Vou ler a questão com vocês, tá? A questão fala o seguinte, ó, no arranjo a seguir, sabendo que as massas dos corpos A, B e C são respectivamente 1, 2 e 3 kg, na letra A, isole os corpos e marque as forças que atuam sobre cada um deles. Tá bom. Então vamos lá. Vamos seguir esse passo a passo. Que a questão número A é aquilo lá que eu sempre falei para vocês, né? Você nunca começa uma questão de leis de Newton sem marcar as forças que estão sendo aplicadas nos blocos, tá? Então eu vou separar aqui no meu desenho A, B e C, corpos A, B e C. E aí a gente vai marcar as forças juntos. Então vamos lá. Você sempre tem que lembrar que os corpos têm massa e estão sob a ação da gravidade. Então em todos os corpos vai ter peso. Então o peso está sempre vertical para baixo. É a força mais tranquila da gente poder marcar aí. Peso de A, peso de B, peso de C. Ó, marcando as forças peso, elas ficam assim, ó. Beleza? Agora, eu vou pensar sobre as forças elásticas, tá bom? Então, eu peço que todos vocês olhem o último bloco, que é o bloco C, que está ligado na mola número 3, que é o corpo mais tranquilo de marcar a força elástica aí, tecnicamente, tá? Ô, meu amigo, obrigado. Cafezinho, galera. Espero que vocês tenham tomado café, é importante. Então, vamos lá. O último bloco, que é o bloco C, ele está ligado na mola 3. Veja, se ele puxa a mola para baixo, a mola estica, certo? Se a mola estica, a força elástica aponta para cima, ela está puxando o corpo para cima. Ela quer puxar, na verdade. Então eu vou colocar aqui no bloco C a força elástica vertical para cima nele, valendo não, desculpa, com o nome de força elástica 3. Olha só. Porque é a mola 3, né? O desenho da força para o bloco C fica assim, ó. Tá bom? Peso para baixo e força elástica para cima. Agora eu vou olhar para o bloco B. Olhem aí o desenho. O bloco B, ele tem aí duas molas presas nele, né? Ele tem a mola 3 presa abaixo dele e a mola 2 presa acima dele. Portanto, se ele tem a mola 3 para baixo, a mola 3 puxa ele para baixo. Só que a mola 2 faz o quê? Tenta segurá-lo. Portanto, o B ele vai ter a força elástica 3 para baixo, a mola puxa ele para baixo, e a mola 2 segura ele, então vai ter uma força elástica 2 para cima. Então, eu vou marcar aqui força elástica 3 para baixo para o B e força elástica 2 para cima. Veja, o desenho de forças no corpo B. Tá legal? Força elástica 3 para baixo, força elástica 2 para cima. Agora eu vou olhar diretamente para o corpo A. O corpo A vai ter o mesmo raciocínio que para o corpo B. Porém, quem puxa o corpo A para baixo, se você olhar o desenho, é a mola 2. E quem segura o corpo A puxando ele para cima é a mola 1. Então, o corpo A terá a força elástica 2 para baixo e a força elástica 1 para cima. O desenho de forças nos três corpos fica neste formato. Veja, não tem normal, né, galera? Porque não tem contato com nenhuma superfície. Não tem tração, pois não temos nenhum fio. Temos apenas um peso dos corpos e as molas. Tá legal? Então, os desenhos de força ficam assim. Tudo bem nessa questão número A para todo mundo? Daniel, beleza? Angel também.
Vamos lá, pessoal, se manifestem. Essa é a hora de você tirar dúvida. Beleza. Essa parte conseguiu? Tá, vamos ver agora então a B, né? Vamos ver a B. A B, a pergunta é a seguinte: calcule os comprimentos finais das molas 1, 2 e 3, sabendo que seus comprimentos iniciais são iguais, respectivamente, a 10, 15 e 10, e que suas constantes elásticas são 100, 200 e 150. Então, pega lá. Anota esses dados. Ele quer que você calcule os comprimentos finais. Porém, ele te deu já os comprimentos iniciais e as constantes elásticas. Te deu duas informações. Então, eu vou colocar aqui essas informações, tá? Então, os blocos A, B e C vão ter aí comprimentos. As molas vão ter 10, 15 e 10 centímetros de comprimento. Então, eu vou colocar aqui x1, x inicial 1, x inicial 2, x inicial 3, como 10 centímetros, 15 centímetros e 10 centímetros, sendo que a constante elástica de cada um deles também foi fornecida, né? Então, vou colocar aqui, a constante elástica 1 é 100 Newton por metro, constante elástica 2, 200 Newton por metro, constante elástica 3, 150 newtons por metro. Então vamos lá, ó. Logo de cara aqui, você já percebe uma coisa importante, ó. Veja, o seu X de 10 centímetros é o comprimento inicial da mola, não é o comprimento final. Ele falou que são os comprimentos iniciais. E todos esses comprimentos iniciais estão em centímetros. Portanto, se você tem a constante elástica em Newton por metro, a sua unidade de medida não está correspondente, né? Então, todos esses valores em centímetros devem virar valores em metros, ok? Portanto, eu vou dividir todos esses três valores, cada um deles por 100, para converter. Então, dividindo cada um deles por 100, você fica com o comprimento inicial da mola 1 como 0,1, comprimento inicial da mola 2 como 0,15, comprimento inicial da mola 3 como 0,1. Dessa forma, você consegue agora calcular os comprimentos finais. Eu aconselho que você comece sempre pelo bloco de menor número de forças, que é o bloco C. Eu acho que é o mais fácil. Então veja. Novamente, o bloco C, ele está aqui, certo? Então ele tem o peso que puxa ele para baixo e tem a força elástica que puxa ele para cima. Se isso aqui está parado, a força elástica 3 é igual a peso do C. Portanto, vamos lá. Vamos calcular aqui. Força elástica 3 igual a peso. Vamos calcular. Força elástica 3 igual ao peso de C. Abrindo as duas expressões, a gente fica aqui. Força elástica 3 é o K vezes sua variação de comprimento. E o peso é M vezes G. Fica assim, ó. Certo? O corpo é C. Nesse formato aqui. Agora eu vou fazer as substituições, tá? Então o K, como anotado aqui, ele vale 150. A variação do comprimento de X é sempre final menos o inicial, né? Então o final é o que eu quero, é o X3, comprimento final da mola 3, menos o comprimento inicial, que é 0,1. A massa do C ele deu lá no começo, né, da questão. C vale 3 kg. Então 3 vezes 10. Substituindo, ficamos com isso aqui, ó. De acordo com os valores que tínhamos aqui. Veja, ó. Certo? Agora a gente vai calcular. O 150 ele vai distribuir dentro das duas variáveis que estão no parênteses. Então vai ficar 150 vezes x3 menos 150 vezes 0,1. 150 vezes 0,1 dá 15. Então 150x3 igual a 4,5. Olha só, ficamos assim. 150 vai multiplicar x3, 150x3, 150 vezes 0,1, menos 15, né?
3 vezes 10, 30. Então, passei o menos 15 para lá, ele vai somando. 30 mais 15, 45. 150 x3. Ok? Então, ficamos com essa continha aqui. Isolando o x3, ele é igual a 45 por 150. Vamos ver quanto dá aqui. 45 dividido por 150, 0,3, né? 0,3 metros, que corresponde a 30 centímetros. Ó, comprimento final da mola 3. Tá aqui. Tudo bem esse raciocínio para todo mundo, galera? A gente vai usar a mesma coisa nos outros dois blocos. Manifestem-se aí para saber se vocês estão entendendo. Beleza, beleza. Tá. Então vamos pro corpo B aqui agora. Olha só. No corpo B tínhamos essa configuração de forças, né? Ó. Aqui, ó. Portanto, a força que puxa para cima deve ser igual às duas que puxam para baixo, a soma delas, né? Porque está em equilíbrio novamente, certo? Nunca vamos esquecer. Então, o peso de B mais a força elástica 3 deve ser igual à força elástica 2. Então, vou escrever isso daqui na equação novamente. Só que agora para o corpo B, né? Vamos lá. Força elástica 2 é igual à força elástica 3 mais o peso do B. Escrevendo na equação, montando essa expressão, ela fica assim, né? Ó. Beleza? Então vamos substituir, vamos abrir as forças e substituir o que é pedido, né? Para calcular o comprimento final da mola 2, a gente vai abrir a variação de comprimento da mola 2. Então vai ficar K2 vezes delta x2, força elástica 3, K3 vezes variação do comprimento da mola 3, mais massa de B vezes G. Vejam se vocês estão acompanhando aqui, ó. Ó, só abrir as expressões, estão vendo? Fica neste formatinho aqui, certo? Vamos substituir os dados agora? Constante elástica 3, ou 2, desculpa, ela vale 200. Variação de comprimento, de novo, final menos inicial, né? Então, comprimento final da mola 2, menos o seu comprimento inicial, que é 0,15. Isso deve ser igual a K3, que é a constante elástica 3, vezes variação do comprimento final 3, que é 0,3 menos 0,1, mais a massa do B fornecida na questão, 2, né? Vezes 10. Veja. Substituindo os valores, a gente fica com a expressão assim, né? De acordo com o que foi fornecido. Dando sequência, fazendo a distributiva do 200 aqui, dentro do parênteses, vai ficar 200x2 menos 200 vezes 0,15, que dá 30, igual 150 vezes essa variação da 0,2 mais 20. Olha só. Aqui, ó. 200 vezes x2, 200x2. Certo? 200 vezes menos 0,15, menos 30. 150 vezes quem? 0,3 menos 0,1, 0,2. 2 vezes 10, 20. Beleza? Então, dando sequência, a gente consegue calcular esse nosso x2, que é a única incógnita, que é o comprimento final da mola 2. A gente nunca pode esquecer da pergunta, tá, galera? Então vai ficar 200x2 igual, do lado de lá, 150 vezes 0,2 dá 30, mais 20, 50, mais 30. Então, x2, 50 dá 80, dividido por 200. 80 dividido por 200, 0,4. 40 centímetros. Olha só.
fica assim, né, galera? Veja se vocês conseguem entender. E aí você sabe se tá certo ou não indo pelo conceito, ó. O comprimento final da mola 2 deu 40 centímetros, certo? O comprimento final da mola 1, se você recordar aqui, ó, havia dado 30 centímetros. Se você olhar o desenho, a mola 2, que está no meio entre o A e o B, ela está suportando 2 blocos. Portanto, ela está aguentando 2 pesos. Então, ela tem que esticar mais. Então, faz sentido. Tá bom? Galera, tudo bem com o bloco B? Entenderam o raciocínio? Desenhamos as forças, montamos a equação, substituímos os dados. Preciso que vocês falem comigo. Tá? Tá? Então vamos ver aí o último corpo, que é o corpo A. O corpo A vai ter o mesmo raciocínio, só que vejam as forças atuando nele, ó. Ó. O corpo A tem força elástica 1 para cima, peso de A e força elástica 2 para baixo. Então a força elástica 1 deve ser igual a peso mais força elástica 2. Então, vamos lá. Força elástica 1 é igual a força elástica 2 mais o peso do corpo A. Abrindo as expressões vai ficar K1 variação de x1 igual a K2 variação de x2 mais o peso de A, que é MA vezes G. Olha só. Ficamos assim, né? Vamos substituir os valores agora. Constante elástica 2, a questão forneceu aí... Constante elástica 1, a questão forneceu como 100. Variação do comprimento 1, final, menos inicial. Constante elástica 2, 200. Variação do comprimento 2, vamos lá, 0,4. Menos o inicial do 2, que é 0,15. Mais MA vezes G, sendo MA 1 kg, 1 vezes 10. Então, substituindo os dados, ó. Montamos esta expressão. Agora a gente pode calcular, né? Então, 100 vezes x1, 100 x1. Menos 100 vezes 0,1, 10. 200 vezes 0,4 dá um valor de 80. Menos 200 vezes 0,15, 30. Mais 10. Aqui, ó. Acompanha o raciocínio, galera. 100 vezes x1, 100 x1, que é o comprimento final da mola 1, menos 100 vezes 0,1, 10, igual 200 vezes 0,4, 80, menos 200 vezes 0,15, 30. Beleza? Mais 1 vezes 10, 10. Calculando agora vai ficar assim, né? 100 x1 igual. Aqui dá 90, dá 80, né? Menos 30 mais 10, dá um valor aí, 80 mais 10, 90, então 60, né? 60 do lado de cá, menos 10 vai para lá, mais 10, 100x1 igual a 70, x1 70 sobre 100, 0,7 metros, ou 70 centímetros. Olha só. Calculando aí, pessoal, a gente fica com 70 centímetros de deformação para a mola 1 de comprimento final. E faz todo sentido do mundo, né? A mola 1 suporta 3 blocos, então ela tem que esticar mais que todas as outras molas. Beleza, galera? Tudo bem?
Questão mais trabalhosa, né? Daniel, beleza. Ama, você que tinha perguntado, tudo bem também? Sim? Bom, galera, vi aí que o Daniel acho que comentou sobre o plano inclinado, né? Galera, plano inclinado não tem muito segredo em relação a como resolver, tá? Plano inclinado resolve-se do mesmo jeito, da mesma forma. Você sempre vai desenhar as forças, você sempre vai montar a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, e em seguida você vai achar a variável que é pedida. Só que se você não desenha as forças, você erra, tá? Então peço que vocês fiquem atentos a isso aí. Sempre desenhe as forças antes. Enquanto isso, pessoal, eu vou dar uma olhadinha em quem tá aqui, porque eu preciso sempre anotar, tá? O Rock, quem entrou depois, João, a Gabi, tá, as outras pessoas já tinham anotado. Isadora. Galera, só peço o seguinte, quando a gente marca esses nossos encontros, eu preciso que vocês sempre busquem entrar no horário. Por quê? A gente só vai ter encontros ao vivo de 50 minutos. Então, se você deixa para entrar no meio da coisa, você já perdeu 25 minutos de aula, né? Assim como a gente faz na sala de aula normalmente. Então, peço que vocês sempre estejam atentos aí à pontualidade, tá? Sei que não é fácil aí, não deve estar sendo fácil para vocês, mas a gente tem que se programar, tem que se organizar. Então, eu preciso que vocês sempre entrem no horário para que vocês não percam as coisas que a gente vai discutir aqui, tá? Porque hoje a aula é de revisão. Porém, muitas vezes eu vou usar essa aula como aula teórica, né, para passar conteúdo para vocês. Vejam que eu tenho uma lousa aqui atrás de mim. Em breve estarei usando-a, tá? Só espero meus canetões chegarem. A gente vai usar esse espaço para a gente poder tirar dúvidas das atividades e falar sobre a teoria, tá? Então peço que vocês sempre entrem no horário, porque eu vou sempre estar contabilizando aqui também quem está presente ou não, assim como nas nossas aulas, tá? Fizeram algumas perguntas aqui. O Daniel falou que tem que aplicar todos os conceitos em algumas questões. Realmente, muitas questões, principalmente de leis de Newton, elas são umas questões bem completas, né? Então, você vai ter aí desenho de forças, aplicação de segunda lei e pode ter aí cinemática também, tá? Calcular uma velocidade, uma aceleração. Então é importante saber esses conceitos, sim. A Gabi perguntou, vai ter um por semana? Acho que a Gabi se referiu aos encontros virtuais, né? Então, Gabi, a gente tem 3 aulas na nossa grade, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter uma aula online, uma aula de 50 minutos, assim como no colégio, que é o que a gente está fazendo agora. Como eu disse, para tirar dúvidas ou para falar sobre a teoria. E as outras 2 aulas, que dão aí 100 minutos, vocês vão ter em gravação. Claro que não 100 minutos, né? Porque senão fica muito cansativo. Mas vocês vão ter as gravações dessas aulas teóricas aí que eu estarei disponibilizando para vocês na plataforma. O que vocês não podem deixar de ver na plataforma é a minha resolução das listas. Eu também gravo as resoluções dos exercícios. Então, além das 2 aulas para completar as 3 gravadas, as 2 aulas gravadas, vocês terão também uma aula aí de resolução de exercícios que corresponde aos exercícios da atividade que eu sempre vou estar passando. Tá legal? Então, sim, Gabi, uma vez por semana online e 2 vezes gravado, tá? Como vai funcionar para ter os 2 pontos que seria da PG? Para repor. Gustavo, essa questão da composição de nota, aí é uma coisa que você tem que ver com a coordenação, tá bom? Eu não vou saber te responder, eu não tenho essa informação. Então, se você quiser, pode falar com a Lu, ela vai saber te responder melhor, tá bom? Galera, mais alguma dúvida? Senão a gente já vai finalizar aí, tá bom?
Ruama perguntou se eu vou passar algum trabalho para completar a nota. Os trabalhos que você, a nota de trabalho que vocês terão serão as notas, a média das notas das atividades, certo? Eu vou pegar aquelas notas das atividades, vou somá-las, vou dividir pelo número de atividades para eu ter a média e eu vou, como os trabalhos eles valem 2 pontos, né? Eu vou multiplicar aí por 0,2 para que você tenha a proporção, né? 0,2 seria o peso, tá bom? O professor estava com dúvida em deformação dos vetores, João. Acho que você está meio confundindo deformação elástica com vetores, né? Então, ou é de deformação elástica ou é de vetores. Precisa estruturar isso aí. Você conseguiu ver a minha lista 1? Preciso dar uma olhadinha, Daniel. Não me recordo, tá? Preciso ver lá. O Ama falou, beleza? Então, galera, é isso. Façam uma boa prova lá. Quero que vocês se concentrem, que vocês façam de forma individual. Claro que a gente sabe que as condições não são as mesmas do colégio, vocês estão na casa de vocês, então eu peço que vocês sejam coerentes com aquilo que vocês estudaram, tá? Sejam justos com vocês mesmos e não não pensem em dar uma olhadinha na internet, porque o sistema ele acusa quando o aluno ele sai da janela de prova, tá bom? Então, uma dica para vocês é façam por conta, tá legal? Se concentrem, apliquem aquilo que vocês sabem, galera. Eu acho que assim, os temas eles não são fáceis, mas eles também não são bicho de sete cabeças. Se você vem trabalhando semanalmente as atividades que eu estou colocando lá na plataforma, você não terá grandes dificuldades na avaliação, ok? Mais alguma dúvida? Não? Então, beleza, galera. Façam uma boa prova e a gente se encontra aí na semana que vem. Fiquem atentos à plataforma que eu vou estar colocando o horário da nossa aula, tá bom? Então, um beijo a todos.